gente vai apresentar a gente está aqui com um livro em branco, um projeto que é um aplicativo para iPad, é um editor e leitor e meio que uma store também para livros interativos, focado assim principalmente para o público infantil, o profissional que vai criar, o público infantil que vai meio que consumir isso. O status anterior do projeto, a versão anterior que foi feita aqui pelo edital também do CECID, a gente definiu um projeto de uma forma e nessa segunda etapa a gente amadureceu mais e estruturou melhor isso de forma que a gente consiga dar escalabilidade para o produto. A gente mudou o foco, em vez de ter a criação também internamente no aplicativo, a gente focou só na montagem do livro. A criação a gente pode ser feita em outros aplicativos, pode ser feito pelo próprio profissional em uma outra área de trabalho sem ser no iPad necessariamente. Então, assim, a evolução, o grande salto foi ter esse insight, perceber que poderia ter essa melhoria em focar mesmo nas ferramentas que realmente importam para o cara que quer construir um livro interativo. Ou seja, você ter controle de interatividade, ter somente aquilo ali no aplicativo. Inicialmente a gente criou, com essa mudança a gente teve que criar todo o desenho de interface de novo, projetar tudo e o que surgiu foram justamente essas telas. A gente tem aqui a tela inicial do aplicativo. Vou colocar em full screen aqui. A gente fez todo o redesign que foi feito internamente pelo CECID. Ficou muito bom. Que a gente tem um foco total no livro. Tem todas as ferramentas, todas as opções para leitura do livro. Assim. Vou tirar aqui. A gente focou muito realmente na montagem do livro, ou seja, o próprio usuário, o cara que está criando o livro, ele pode criar todos os assets, todas as imagens separadas de acordo com a interação que ele vai criar e importar para o aplicativo. Ele conecta o iPad dele no computador e copia os arquivos de imagem que ele desenhou no Photoshop, no Illustrator, uma ferramenta que ele trabalha melhor. Montando o livro, ele tem essas ferramentas aqui para estruturar o livro dele. Como que a gente fez essas ferramentas? A gente tentou modularizar ao máximo, de forma que a gente consiga posteriormente pegar essas ferramentas e criar meio que uma comunidade de desenvolvedores que eles possam criar módulos para o próprio livro em branco, entendeu? O que a gente criou no momento aqui nessa segunda fase aqui do edital foi justamente esse core que possibilita a criação desses módulos. Está tudo muito bem estruturado de forma que a gente consiga dar escala a isso. Tem alguns exemplos aqui de como foi projetado isso. E aqui tem uma tela de exemplo da loja, do store de livros. Possibilita assim, o próprio usuário, o próprio cara que está criando assim, esse livro, tem ali uma forma de ter um lucro, entendeu? Pode criar livros e colocar sua venda dentro da loja. Pode ter controle aqui de vendas, quais são os livros mais populares, mais vendidos. Os livros em período de avaliação, porque antes de entrar para a loja, a gente avalia quais livros realmente são publicados. Tem política de privacidade e tudo mais. Enfim, no momento que a gente fechou isso e que abre portas aí para dar uma escala imensa em termos de geração de comunidade em torno desse aplicativo. A parte de usuário também não mostrei para vocês. Tem os novos livros recomendados para o usuário, tela de resenha, um livro para comprar, tela inicial da Store, que ele pode ver os novos livros, explorar realmente o que tem de novidade dentro do livro em branco. Tela de login, acho que já passei. Telinha do usuário mesmo, minha conta, pode digitar.
escrever opinião, a tela completa dos livros recomendados dele. Basicamente o que a gente tem para esse primeiro momento. Isso permite que a gente faça parcerias com, depois, tendo esse editor, com livrarias, com editoras, que a gente pode pegar o conteúdo e adaptar para livros tradicionais e adaptar para o livro em branco, criar um formato interativo. Isso aí é de extremo interesse, assim, por conta do baixo custo de produção. Hoje em dia, se alguém quer criar um livro interativo, um aplicativo que seja um livro, tem um alto custo porque ele precisa contratar uma produtora e essa produtora vai pegar um valor que, para criar escala nisso, é bem complicado. Então, tendo um aplicativo que viabiliza isso de uma forma bem tangível, fica mais fácil, entendeu? Então, esse daí é um dos focos, assim, do próximo momento do livro. Bom dia. Meu nome é Lucas Saldanha, sou da Dois Olhares, e eu vim apresentar aqui o projeto Roda de Fora. O segundo edital, né? E a última fase. Bom, os itens que a gente tinha para essa segunda etapa, para esse segundo edital, basicamente era um website desenvolvido com essa estrutura, tá? Isso foi desenvolvido com a ajuda do CECID, com o Luizinho, e também a parte de programação. A gente acabou fazendo uma coisa meio híbrida, a gente contratou um rapaz que foi recomendado também pelo CECID, pelo João, e a gente começou a fazer uma programação externa que vai, na verdade, até janeiro ou até fevereiro, com recursos próprios e alguma pequena parte do CECID. Nessa parte, a gente tinha que fazer uma investigação muito forte com relação ao tempo de carregamento do aplicativo. Para quem não sabe, o nosso aplicativo é um aplicativo interativo de edição de vídeos, prioritariamente videoclipes de música, na internet. A gente precisava também implementar essas funções que não tinham sido implementadas ainda. E fazer uma investigação preliminar e uma possível indicação de direção de outras opções de funções que haviam barreiras previamente sido investigadas, já que haviam barreiras de API mesmo do YouTube. Não havia impossibilidade de realizar tais funções. Mas então a gente também tem que fazer essa investigação. O que a gente acabou realizando foi que todo o website foi desenvolvido. Você percebe que, na verdade, a gente acabou modificando ligeiramente o design do aplicativo também junto, para deixar mais homogêneo com o website. Foi criado todas as estruturas, home sobre o aplicativo, blog e contato, e login cadastro. A gente fez uma guaribada no design para deixar mais homogêneo. Esse é o aplicativo aberto, esse é o aplicativo com a timeline minimizada, que o usuário pode utilizar somente a interface de visualização e de cliques aqui, sem ter a necessidade de editar na timeline. O home, que basicamente a gente tenta dizer bem sucintamente o que é o projeto, notícias, blogs e os últimos vídeos, os vídeos mais vistos, aqui embaixo, que a pessoa pode ver diretamente. Na página sobre o projeto, a gente vai explicar mais a fundo, né? E tem um pop-up de login para a pessoa poder se logar e manter salvo as suas alterações, os seus clipes, as suas timelines, seus projetos. O blog, um blog comum, que vai ter textos e imagens, e o contato. Basicamente, para pessoas entrarem em contato com a gente. No caso, na parte de programação, a gente focou muito fortemente na questão de diminuir o tempo de carregamento. Se isso não fosse possível, o projeto teria que ter sido pensado do zero. Então a gente não poupou esforços, não correu e tentou matar todas as possibilidades possíveis com relação a isso.
Então a gente levou mais tempo do que a gente imaginava com essa pesquisa preliminar, porque na verdade, no fundo, o nosso programador acabou fazendo como se fossem vários mini programinhas com linguagens e formas de programação diferentes. E obviamente é como se eu fizesse vários programinhas. E isso acabou demorando bastante. Mas trouxe um ótimo resultado. A gente conseguiu achar um caminho para resolver esse problema. Tá? E quais eram os problemas principais, né? Cada vídeo carregava em média 3 minutos e meio. Como são vários vídeos, são 9 a princípio, a gente tem um problema também, porque a gente tem os 9 vídeos aqui, e como a gente mostra ele 2 vezes na mesma página, tem um probleminha, um bugzinho na API do YouTube, que ele acaba carregando 2 vezes, só para ele ter só para ele estar mostrado 2 vezes na página. Isso a gente acabou nem chegando a esse ponto de conseguir resolver esse problema de 2 vezes, que isso até não era problemático. Mas antigamente a gente tinha tomado a decisão de esperar todos os vídeos carregar para ter para o usuário ter uma interatividade melhor, para não ter problema de engasgar, não ter problema de carregar, falha, qualquer coisa nesse sentido. Essa decisão que a gente tomou acabou fazendo com que cada vídeo fosse carregado na sua integridade e um após o outro, somando todos eles, somando esses 3 minutos, 9 vezes 2, em média dava 40 minutos de carregamento, o que era impossível para alguém esperar. O que a gente acabou conseguindo fazer é que, na verdade, a banda do YouTube ela é menor do que normalmente a maioria das bandas largas que tem hoje em dia. Que todos os vídeos pudessem carregar ao mesmo tempo, começar a carregar ao mesmo tempo. Dessa forma, a gente joga a responsabilidade para a banda do usuário, mas não tem como. A gente está usando vídeos, então, infelizmente, tem que ter esse pré-requisito. O que é bastante comum também, vocês devem perceber no YouTube, é quando você carrega um vídeo, você começa a dar play antes dele terminar de carregar, fazer o streaming, né? Isso a gente não estava implementando, a gente estava esperando terminar de carregar para ter certeza que está tudo carregado para não dar nenhum problema em engajo no meio do caminho. O que a gente fez também tentou adicionar essa funcionalidade para ver se agilizava. E, nossa senhora, agilizou muito. É possível que hajam problemas com isso, mas a gente acredita que seja muito menos ou poucas ocasiões do que todo mundo esperar 40 minutos. A gente também escolheu, pelo menos o que está quase certo, a gente escolheu a implementação via iframe por não ser obrigatório o plugin Flash. Obviamente, em a maioria dos lugares que tiver Flash, ele vai usar ainda Flash através do iframe, mas por exemplo, se for um Safari no Mac, sem Flash, ele vai poder mudar automaticamente ele vai mudar para HTML5. HTML5 é mais problemático, mais pesado, mas pode funcionar. Isso a gente ainda vai testar a fundo. A comparação basicamente é essa. A anterior chegava a mais ou menos 40, 45 minutos, às vezes até mais de 1 hora para carregar, dependendo da sua banda. Um aplicativo com carregamento simultâneo dos vídeos, 4 minutos. Fazendo streaming, adicionando o streaming, 10 segundos. Então, a gente tirou aí 10 vezes, diminuiu por 10 vezes, e depois a gente diminuiu mais ainda. Felizmente. O que a gente precisa para finalizar agora é subir toda a parte do design, já está pronto para o servidor, para o nosso servidor, aplicar esse CSS que foi feito do design numa plataforma que possa ser updatado sem a necessidade de um programador, e implementar essas funções, que como a gente atrasou bastante na questão da tentativa de diminuir o tempo, essas funções ainda não tinham sido implementadas, mas de qualquer forma elas dependiam drasticamente do que a gente faria anteriormente. E também a investigação preliminar dessas funções que a princípio eram impossíveis, mas podem ser que existem soluções para implementar.
Agora, se tocar, aí é um milagre, porque está em Edge, porque ele não está pegando 3G. Acho que vai demorar um pouco mais, mas tá aí. Então, na verdade, é só um proof of concept. Na verdade, a gente só botou um número de vídeos. Na verdade, não são 9 aqui. Tá? Por isso que a gente consegue tocar em menos de 10 segundos, mas são 6 vídeos. Tá? E a gente só está colocando as janelas. A gente não está colocando design nenhum, que é só um sandboxzinho bonitinho. Aí vai carregar. Mas eu vou mostrar também outra coisa aqui enquanto isso está carregando, que é o site aqui navegando. Então temos o home, nós temos o sobre, nós temos o aplicativo, né? Nós temos o blog, obviamente o texto não está finalizado, não está colocado, e temos o contato. Tá? E temos o login e cadastro, que é um pop-upzinho. Não sei se não chegou a implementar isso nesse HTML que ele me enviou, mas ele está feito. Deixa eu ver aqui. Não, Edge não dá não. Mas a princípio teria o play aqui, se tocaria, todos os vídeos estariam tocando ao mesmo tempo. Numa banda larga razoável. Isso é rápido e funciona. Começou a parar de carregar esses dois aqui, mas ele tem que estar amarelo aqui. Acho que não vai rolar não. Mas, bom, isso foi o que a gente acabou conseguindo até agora. Esqueci de avisar que, na verdade, o Pedro está agora, nesse momento, em Nova York, gravando o restante das imagens. Porque a gente tem aqui 50% das imagens gravadas. A gente colocou esse rapaz aqui como só para poder botar o vídeo, mas na verdade não, esse vídeo não existe. Então está complementando com outros cantores ou cantores internacionais que cantam música popular brasileira ou brasileiros que moram no exterior. Tá? A princípio, se não tivessem esses dois erros aqui, a gente já poderia executar. Mas não foi. Bom, é isso. Boa tarde a todos, meu nome é Felipe Rosa, eu sou o CTO da O2C Hypermedia e nós somos uma empresa pioneira no desenvolvimento de soluções para a segunda tela no mercado brasileiro. É a segunda vez que estamos participando do edital do Sebrae junto com o CECID. E, bom, vou começar com um pequeno históricozinho aqui, uma linha do tempo. Em setembro de 2011 foi o nosso início do desenvolvimento do nosso aplicativo, que chama Wing TV. Um pouco antes de um ano depois, a gente conseguiu fazer o lançamento oficial desse aplicativo num evento internacional, que foi o TNW, que foi em São Paulo, em agosto de 2012. Em outubro, recebemos a notícia que iríamos continuar o desenvolvimento do Wing junto com o pessoal do CECID. E demos início no último quartil desse ano. E não vamos conseguir finalizar tudo 100% até dezembro, mas a nossa previsão é termos em março o lançamento do Wing TV 2.0. Bom, o contrato, como falei, foi assinado em setembro, os trabalhos iniciaram em outubro. A nossa última entrega consiste numa apresentação, que é essa que eu estou fazendo para os senhores, do relatório final dessa consultoria e do desenvolvimento, onde incluímos aqui a possibilidade de integração do módulo para reconhecer automaticamente conteúdos e otimizar e melhorar o nosso sistema gerenciador de conteúdos, assim como os websites que suportam o aplicativo. Bom, aqui um breve histórico mais técnica sobre o que foi desenvolvido desde o primeiro edital, junto com o CECID. No primeiro edital, a gente preparou a versão para Android, smartphones Android, utilizando uma plataforma de desenvolvimento Titanium. Para iOS, nós conseguimos também fazer um desenvolvimento para smartphones, no caso iPhones ou iPods, que utilizamos desenvolvimento nativo. E, inicialmente, para nosso CMS, utilizamos o Grails, que é um framework também que nos permite, de forma rápida, conseguir resultados muito bons para gerenciamento de conteúdo, que é o coração da plataforma, que é onde entra e sai todos os dados que vão permear o aplicativo. E quem serve esses dados são os nossos web services através de APIs.
nós tínhamos então aqui no edital 1, 17 métodos, chegamos a uma versão 1.4. O que nós fizemos esse ano, ou melhor, fizemos na segunda parte do edital, foi transformar os nossos aplicativos de smartphones em aplicativos para web. Utilizando para isso o padrão HTML5, JavaScript, CSS, e com esse mesmo desenvolvimento conseguiríamos atingir também mais 2 outros universos, tanto Android quanto iOS, nas suas plataformas de tablets. Nós evoluímos, então, nosso CMS, que agora ele já tem nossa cara, e nós também evoluímos nossa API. Agora partimos de 17 métodos para 47 métodos. Então, tem muito mais serviços que hoje a gente disponibiliza no nosso aplicativo. Vou chegar mais nisso lá na frente. Para 2013, caso haja um terceiro edital, mas caso também não haja, a O2C busca evoluir a sua plataforma, que vai virar Wing Interactive Ads, onde vamos entregar anúncios interativos para esses aplicativos. Vamos evoluir certamente nossa parte de serviços web e vamos atingir cada um das maiores plataformas hoje, Android e iOS Web, em versões nativas. O que mudou entre o primeiro edital e o segundo? O que mudou no Wing, da versão 1.0 para 2.0? Basicamente foi uma mudança de paradigma. Enquanto no primeiro edital a gente pensava em entregar algumas funcionalidades para o telespectador, dando mais suporte ao programa, então a gente estava dando informações sobre os programas, agregando feeds de redes sociais do programa e downloads que poderiam estar relacionados também aos programas. Isso não foi muito suficiente, porque a gente não tinha quem estivesse gerando esse conteúdo. A gente esqueceu de uma figura muito importante, que foi o usuário. Então, na segunda etapa do desenvolvimento, a gente colocou isso em mente e partimos do pressuposto que a gente tem 2 grandes estrelas no nosso aplicativo. O usuário, telespectador, e o programa. Então, o que a gente já notou de cara que o usuário estava precisando nessa segunda etapa? Ele precisava de orientação, ele precisa saber como é que ele descobre esses programas. Ele não está só interessado, ao contrário do que imaginávamos há um ano atrás, em saber sobre os programas atuais. Ele quer ter liberdade e navegar num guia de programação que seja intuitivo para ele. Ele também não quer aquele Excel, que foi o que nós propomos a eliminar, aquele ninho de guias de programação, e criamos um guia novo, um guia interativo, onde ele vai estar descobrindo conteúdos novos, coisas novas, ao passo que vai interagindo com o aplicativo em si. Segundo critério que utilizamos para entregar mais valor ao telespectador foi a questão de favoritar, dele começar a interagir mais com o programa, ele guardar aquele programa, não só uma agenda para lembrar para ele que vai passar aquele programa, mas ele quer agregar aquele conteúdo, ele quer mostrar para quem são os amigos dele, quais são os programas que ele gosta, por que ele gosta. Ele também está a fim de recomendar programas para os seus amigos. E esses amigos também não estavam agraciados nessa primeira versão. Então pensamos, o usuário precisa também interagir com outros usuários a partir dessa plataforma, não apenas com outros programas. Então foi aqui que a gente pensou, a gente tem que criar uma entidade de usuário. A gente precisa voltar nosso olhar a esse cara. Ele que está permeando o nosso aplicativo de conteúdo e ele que é o maior beneficiado pela utilização do mesmo. E por fim, nós identificamos que seria interessante um conceito de check-in, onde a gente conseguisse fidelizar aquele telespectador mais fiel, aquele telespectador que assiste todos os dias um programa, ou que mais assiste que os outros aquele programa, e ele tem um tratamento especial. Então, pensando nisso e pensando em atingir mais pessoas, a gente tornou aquele desenvolvimento para a web, HTML5, onde vamos também atingir o mundo dos tablets. Então aqui já de cara a gente vê uma repaginação bastante intensa do nosso aplicativo, mas mantendo aquela identidade em que a gente apresenta para qualquer internauta que se depare com o nosso aplicativo na web, de cara já o que está passando, o que as pessoas estão gostando de assistir, o que elas estão comentando. Damos também a oportunidade dele navegar de forma mais intuitiva nesse guia,
vendo sempre fotos quando possível, descrições, ao invés de ter que entrar e alinhar muito em menus e submenus. Afinal de contas, ele está a fim de assistir televisão, não de navegar na internet. E por fim, nós chegamos aqui numa das estrelas do Wing 2.0, o Wing Web, que é o programa. A gente está agregando aqui no mesmo local tudo que a gente já tinha na nossa plataforma em termos de downloads, de agendamentos, tudo do programa, mas que não era tão simples de entregar numa versão mobile, numa versão móvel. A gente está conseguindo agregar todo esse conteúdo em apenas uma página. Então, em poucos cliques, ele consegue resolver, ele consegue acessar a informação que ele precisa sobre um determinado programa. E a gente está facilitando cada vez mais, dando a oportunidade do telespectador acompanhar últimas atualizações sobre um programa. Então, ao invés dele ter que buscar, houve fotos novas, entrou alguém nesse elenco, tem uma enquete nova, a gente já está entregando isso daqui de uma forma mais ilustrativa, mais figurativa para o telespectador, com finalidade de que ele engaje com aquele conteúdo. Da mesma forma que pensamos nessa repaginação para o programa, também pensamos no usuário. Então agora o usuário também ele vai interagir, toda aquela interação dele está sendo registrada na própria página dele, nesse perfil. Então aqui ele vai ter a oportunidade, primeiramente, de definir se quer ter ou não um perfil público, onde as pessoas possam encontrá-lo, possam descobrir quais são os programas que ele assiste, descobrir quais são figurinhas, que esse é outro conceito que estamos querendo introduzir nessa versão web, para gamificar o aplicativo, e quem são os amigos dessa pessoa. Então a gente começa a criar, de fato, um conceito de social TV mais forte nessa segunda versão. Do lado que fica por debaixo dos panos, onde está a gestão de todo esse conteúdo, nós desenvolvemos o Wing CMS. CMS é um acrônimo para Content Management System, Sistema Gerenciador de Conteúdos. Então aqui, na verdade, é o grande coração do Wing. É aqui onde a gente tem a informação de todos os programas que estão cadastrados na nossa base, todas as emissoras, todos os usuários, tudo que está sendo feito em torno de chats, tudo em torno de redes sociais. Daqui a gente tira informação para calcar as novas releases do nosso aplicativo. Aqui, inclusive, para a versão que estamos terminando para 2013, vamos fazer aqui a integração com uma tecnologia que estamos licenciando de fora da Audible Magic, um parceiro nosso, para permitir que o usuário sincronize automaticamente conteúdos. Ao invés de ele navegar numa lista de 400 canais, a gente vai dar a oportunidade dele ouvir um trechinho daquela programação e já dá para ele a informação que ele precisa sobre aquele programa. Tudo isso está escalado numa nuvem. Então, a partir do momento que a gente começar a ter muito mais usuário, muito mais volume, muito mais necessidade de entregar isso para N outros devices ou N outros países, a gente está trabalhando fortemente com o conceito de nuvem, oferecido aqui pela Amazon. E o nosso guia de programação utilizado continua sendo a revista eletrônica, e estamos hoje em contato com programadoras para obter mais informações sobre esses programas, que nem sempre estão presentes aqui nessa única base. Bom, senhores, é isso. Gostaria de agradecer. Boa tarde a todos. O objetivo dessa apresentação é mostrar o resultado do projeto que foi trabalhado com o CECID, através do edital que foi divulgado. E a ideia é apresentar, tal como nós fizemos na primeira experiência, um pouquinho do que é o produto e o que foi o projeto e mostrar o resultado do projeto, ok? Esse número é um número que eu já havia mostrado para vocês uma ocasião, quer dizer, o número de táxis no Brasil, para mostrar o porquê, né, de mais um produto desenvolvido para esse mercado, para esse segmento. É um segmento que tem números bastante expressivos, né, no Brasil, e nas capitais de Rio e São Paulo, você tem números bastante importantes, e quando você trabalha em termos de quantidade de corridas, você tem aí 1 bilhão de corridas. Isso justifica porque tantos, né, desenvolvedores, tantas empresas têm mostrado interesse em trabalhar com esse segmento. E aí, falando um pouquinho do que é o passageiro do táxi, trabalhando um pouco esse perfil do passageiro do táxi, que está alinhado com o que é o nosso projeto, que é um projeto ligado à publicidade, à mídia,
Nós notamos aqui características interessantes a respeito do perfil do passageiro. Quem fez essa pesquisa foi a Associação de Táxis de São Paulo, mas o perfil no Rio de Janeiro, pelo que nós temos também de informação, é muito similar a esse. A gente vê que ainda é um público, na sua maioria, masculino. As classes, da esmagadora maioria, classes A e B, um público de maior escolaridade e com a idade entre 26 e 49 anos. Do ponto de vista de um anunciante, das empresas que se interessam por trabalhar, que tenham produtos para esses diversos segmentos, a gente está diante de um veículo, o Smart Media é um veículo dentro de um veículo que permite atingir públicos com essas características. E o que é o Smart Media? O Smart Media é uma nova mídia eletrônica, online, e cujo objetivo é transmitir notícias e publicidade para esse público que a gente viu, a característica dele anteriormente. Ele faz parte do nosso conjunto de soluções, junto com o Smart Taxi, e a ideia é que ele tenha, inclusive o CECID vai me ajudar nessas próximas etapas aqui do Smart Media, que tem uma parte interativa que a gente precisa explorar no Smart Media, que vai nos ajudar a mostrar para o passageiro do táxi conteúdos e informações publicitárias onde ele estiver, e de forma interativa, de forma que ele possa trabalhar com o dispositivo no qual a gente apresenta as propagandas. O objetivo é veicular conteúdos, publicitário e informativo, de acordo com a região geográfica onde o cliente se encontra, onde o táxi se encontra. E como é que ele funciona? Diferentemente das mídias digitais, que a gente já está acostumado a ver, porque há um número bastante interessante que nos últimos 10 anos as pessoas passaram a ficar fora de casa, mais fora de casa, num percentual de 30%. Um número importante, nesses últimos 10 anos, as pessoas começaram a ter mais coisas para fazer na rua, o trânsito ficou mais complicado, então as pessoas têm ficado muito mais fora de casa. E qual é o desafio que isso determina? Um desafio grande para as agências de publicidade, para os anunciantes, que eles precisam impactar o público onde ele estiver. Antigamente, a gente saía de casa, saía do escritório, ia para casa, chegava em casa, ligava a televisão ou lia jornal. Então, você sabia exatamente onde você devia colocar uma determinada propaganda para atingir um determinado público. Era muito mais fácil. De uns tempos para cá, isso está ficando cada vez mais difícil, você saber como impactar. Então, hoje a gente vê publicidade e informação no elevador, através de mídia digital no elevador, mídia digital no aeroporto, mídia digital no supermercado, mídia digital na farmácia, nos ônibus, no metrô. Por quê? Porque há essa necessidade de se chegar onde o público está. Então, qual foi a nossa ideia? Nós já temos um aplicativo desenvolvido para táxis, que vocês conhecem bem, que é aquele onde a gente chama o táxi através do smartphone, e nele mora toda a inteligência a respeito da corrida do táxi, ou seja, onde o cliente pegou aquele táxi, a que horas, onde ele saiu do táxi, a que horas ele saiu, porque eu tenho isso tudo controlado. O que nós fizemos, então? Aliamos essa solução de mídia com a solução de chamadas de táxi. Então, diferente de todas as outras mídias digitais que a gente conhece, que ficam sendo transmitidas de forma contínua, sem nenhum tipo de validação, se está sendo vista ou não, o Smart Media, que foi a mídia que a gente desenvolveu, ele, como tem essa integração com o Smart Taxi, ele só passa a mídia quando o passageiro está dentro do táxi. Ou seja, o motorista aciona o Smart Taxi, o cliente entrou no táxi, a mídia começa a funcionar. O cliente encerra a corrida, ele clica no encerrar corrida e a mídia para de funcionar. A partir daí, eu entrego um relatório para a agência de publicidade ou para o anunciante, informando, olha, sua propaganda passou X vezes, nos determinados horários, naqueles locais. Então, ele consegue saber exatamente quantas vezes aquela propaganda passou e quantas pessoas passaram por ali. Não no número exato, porque a gente trabalha muito com estatística, A estatística que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, a média de passageiros dia e noite é de 1,5 passageiro. Então, eu sei quantas vezes passou aquela propaganda, tenho a média de passageiros que pegam táxi por dia, consigo dizer, olha,
quantas pessoas viram a tua propaganda. Isso é uma inovação na área de mídia digital, né? E com a condição também, que aí isso também outras mídias têm, de você poder fazer atualização online de tudo que está sendo veiculado. Então, as notícias são atualizadas a cada 10 minutos, as propagandas podem ser atualizadas diariamente, se o anunciante quiser, pela característica dele ser online. Então, foi um produto que veio para um veículo onde não se trabalhava ainda, né, onde a pessoa está ali sem muito o que fazer, né, o trânsito tem ficado caótico, né, cada dia mais, então as pessoas têm optado muito pelo táxi. Opção de estacionamento tem sido muito difícil, que está aumentando a quantidade de pessoas em táxis também. Clientes que... Brasília, nós fizemos um estudo, os táxis eram muito utilizados por turistas, né, ou profissionais, né, ou de trabalho ou de lazer. E agora, já está chegando numa proporção de 50% as pessoas de Brasília que são usuários de táxi. Porque a situação de estacionamento em Brasília não existe mais condição de você chega num compromisso em Brasília, você leva às vezes meia hora, 40 minutos rodando em volta de um daqueles ministérios, uma daquelas repartições, para conseguir uma vaga. Então, mesmo que sejam curtos os trajetos, a quantidade de chamadas de táxi tem aumentado bastante. E é um público local, ou seja, tem interesse de um anunciante local mostrar, né, apresentar o seu produto numa ferramenta como essa, já que o público de táxi tem aumentado muito, e é um público qualificado, como a gente viu. Quais são os parceiros do Smart Media, né? Principalmente aqui nessa área do slide, vocês vão ver que são os nossos fornecedores de conteúdo, que são as organizações Globo, né? No Rio de Janeiro, nós temos o conteúdo 100% do jornal O Globo, né? E nas outras praças que nós veremos a seguir, para as quais nós vamos, nós teremos os outros produtos, né, os outros veículos das organizações Globo, seja a revista Época, Quem, G1, CBN, porque a Infoglobo é a responsável por 100% do conteúdo. Então, seja aqui ou em qualquer outro local do Brasil, para onde nós formos, as notícias chegarão, mesmo que seja por fornecedores locais, chegarão aqui para a Infoglobo no Rio de Janeiro, e a Infoglobo, então, alimenta o nosso sistema. Além disso, o CECID, sempre nosso parceiro, o Sebrae, o TI Rio, a Samsung é a nossa solução de hardware, né, que a instalação é feita através de um tablet, um Galaxy da Samsung. A Claro é a nossa solução de dados, né, porque a gente tem um plano de dados instalado, né? E a RioSoft, a Rede Rio TI Serviços, que são instituições às quais a gente pertence e trabalha fortemente. Quais são os diferenciais? Alguns eu já falei, né? Que é o fato de ser 100% online, da audiência estar garantida. Eu não sei quantas pessoas andam num elevador, mas sei quantas pessoas entram num táxi, eu sei quantas corridas aconteceram. Eu consigo medir isso, é um público muito bom, eu consigo fazer interatividade. Vou falar interatividade porque a gente está aqui na casa da interatividade. O que a gente tem de interatividade hoje, né? Algo ainda muito restrito, né? Eu consigo colocar, por exemplo, uma pesquisa hoje. Um anunciante, por exemplo, uma instituição de ensino, quer saber quantas vezes, se você já fez algum treinamento online. Você já teve alguma experiência de treinamento online? Aí coloca aqui, o sujeito responde, ao final de um período, eu pego esse resultado e entrego para o cliente. Muito simples, né? Uma experiência interativa muito básica, né? Além disso, a gente tem também a condição, até por uma empresa, uma produtora de cinema, pediu que a gente colocasse um trailer de um filme que o cliente pudesse ver aqui e poder baixar, através de Bluetooth, o trailer do filme. Então, eu tenho meu smartphone, vejo o trailer desse filme, baixa o trailer desse filme no seu smartphone. Aí comunica via Bluetooth, baixa, e eu posso levar para casa, mostrar para minha filha, que legal o filme que vai passar, não sei o quê, pronto. E através de QR Code, né, também da mesma forma,
registro o QR Code e tenho lá a comunicação que aquele QR Code traz. Mas a gente não quer parar aí, né? A gente quer estudar outras formas, já que o hardware é um hardware que nos permite trabalhar de forma bem interessante essa parte de interatividade, porque ele é muito versátil, né? Mas a gente tem toda uma preocupação de como fazer essa interatividade de tal forma que a gente não estenda essa interatividade muito e permita que o cliente só interaja e não veja as propagandas, já que o modelo de receita desse negócio é baseado na venda de anúncios, né? Então, qual é a nossa expectativa? A gente conseguir desenvolver uma solução de interatividade, mas que seja algo controlado, né? O sujeito possa gostar de um produto aqui, clicar para comprar e navegue por 2, 3 telas, mas que a gente consiga medir esse tempo e para depois fazer uma cobrança, talvez, proporcional ao tempo que o sujeito ficou mexendo no dispositivo. Mas são estudos posteriores, né, ao lançamento, para que a nossa preocupação foi colocar no ar, né, para ser o primeiro, né, porque não há nenhuma solução similar no Brasil, né, só fora do Brasil que nós temos. E o fato dos relatórios, né, que é algo também difícil em mídia digital, você ter relatórios que deem uma medição adequada daquilo que foi divulgado. Esses são alguns exemplos de notícias. Depois eu vou passar para vocês o tablet mostrando como é que está rodando agora, né, que é real time aí. Essa é uma ideia de quantas pessoas por mês, em 100 táxis, são impactadas, né? Então, se o anunciante compra a veiculação para 100 táxis num mês, ele vai atingir 78 mil pessoas. Essa é a previsão de público que nós tivemos a partir da Associação de Empresas de Táxi aqui do Rio de Janeiro. E essa é a cobertura, isso é onde nós estaremos até o final de 2013, né, nas 12 cidades sede da Copa do Mundo. Hoje já estamos no Rio de Janeiro, estamos trabalhando com a implantação das próximas 2 praças, que são São Paulo e Brasília, e em seguida temos as cidades que vão receber a Copa das Confederações e depois as outras cidades que são sede da Copa do Mundo. Então, a ideia, no final de 2013, a gente chegar em algo em torno de 6.000, 6.500 táxis. Nós já tivemos alguns reconhecimentos, né? Nós fomos aqui, tivemos no Salão da Inovação, fomos o projeto escolhido aqui no Rio de Janeiro, eram mais de 80 projetos, né? E nós fomos escolhidos para representar o Rio de Janeiro aqui no Rio Info. Na Meio Mensagem, que é o principal veículo do meio publicitário, né? Nós fomos matéria de uma página inteira em setembro desse ano, né, falando a respeito do lançamento e as características. Isso é um reconhecimento importante para veículos, né, porque eles fazem uma validação, entendem que realmente a coisa é aquilo que a gente está falando, né, e divulgando, a ponto de fazerem uma matéria dessa magnitude. E o Prêmio Acespro 2012, né, onde fomos selecionados como o melhor lançamento do ano, né, pela Acespro do Rio de Janeiro. E o nosso projeto. Nosso projeto, ele envolveu o desenvolvimento desse vídeo, né, onde a gente pudesse mostrar toda essa característica do Smart Media, né, de tal forma que eu pudesse ter ele através de diversos meios, né, seja ele na parte digital, como a gente vai ver aqui na apresentação, DVD, Blu-ray, e contendo todos os elementos que mostrassem claramente essa integração entre o Smart Taxi e o Smart Media, né, e dando conta dessa questão interativa, que é esse conceito que a gente quer deixar bastante forte dentro do Smart Media. Já parou para pensar quantos táxis existem numa cidade? Que uma cooperativa de táxis faz milhares de corridas por mês? Quanto tempo um passageiro passa dentro de um táxi? Smart Media, a nova mídia digital online dos táxis. O Smart Media oferece publicidade interativa e segmentada, em tempo real, de uma maneira inteligente e inovadora, com atualização online,
Notícias, serviços, atualidades, cultura e entretenimento são transmitidas e renovadas a cada 10 minutos com a garantia de qualidade do jornal O Globo. Associado ao aplicativo Smart Taxi, a maneira moderna e inteligente de chamar táxis através de seu smartphone, a tecnologia Smart Media garante que a veiculação aconteça exclusivamente quando o passageiro está no interior do táxi. Toda a veiculação das peças é controlada através de relatórios e permitem que as agências e seus anunciantes saibam onde, quando e quantas vezes seus anúncios foram exibidos. Uma mídia 100% online que permite a atualização das informações exibidas de forma rápida e segura. Assim é o Smart Media. Smart Media, a nova mídia digital online nos táxis. Então, nós temos o material pronto nas 3 mídias que as etapas, né, que o anexo A previa, né, da gente estar preparando. E, para concluir, eu só queria reforçar alguns pontos, né, importantes para a realização desse projeto. Mais uma vez, a ajuda de todos da equipe e um foco especial na ajuda da Anne e do Igor, que foram campeões nesse trabalho. O Fernando, né, da ProSol, que tem sido parceirão também, a gente tem conseguido fazer uns trabalhos importantes com ele, com a ajuda dele. Esse processo também, né, reforçando essa flexibilidade responsável, que são essa maneira que a gente consegue trabalhar, fazendo controle absoluto de tudo, sem aquela situação que deixa todo mundo estressado e acaba não sendo produtivo, né? E a infraestrutura, que mesmo com a mudança, mesmo com o espaço mais acolhedor agora, né, continua sendo excelente, né, e nos permite aí fazer uma série de coisas, não só nos projetos, mas em várias outras situações. O CECID está sempre disponibilizando para nós o material humano, né, e tecnológico que vocês têm instalados aqui. E só tenho a agradecer. Muito obrigada.